inglês? Hoje eu quero fazer uma revisão rapidona a respeito do Simple Past, o que significa, como é que a gente conjuga o verbo no Simple Past quando a gente quer passar as ideias que a gente vai estudar aqui, e quais são os erros que todo mundo acaba cometendo quando quer transmitir essas ideias. Vamos comigo. Então, olha, primeira coisa, quais são os usos? Não é só um. Olha lá, a gente usa o Simple Past quando a gente quer falar sobre um fato, sobre um evento isolado ou repentino no passado. Sabe aquela coisa que, pum, aconteceu, acabou, pronto, acabou lá no passado? Vamos ver os exemplos? Olha lá, they arrived yesterday at 9 p.m. Então, coisa que acabou. Eles chegaram ontem às 9 da noite. Ou, então aqui o verbo está no passado. Opa, não estou na camada certa aqui. O verbo está no passado. They had pizza for dinner last night. Então, também, uma coisa que eles fizeram ontem à noite, pronto, acabou. They had. I arrived late for my appointment because of the traffic. Então, foi uma coisa que aconteceu. Vê só, né? Eu cheguei atrasada pro meu compromisso por causa do trânsito. You startled me when you told me about the ghosts in the attic. Então, você me assustou quando você me falou a respeito dos fantasmas lá no sótão. Ai, que medo. Então, olha, aqui, se eu for pensar na linha do tempo, onde esse pedaço aqui é agora, tá vendo que eu marquei um xizinho aqui no passado. Então, esses eventos aqui são um xizinho aqui no passado, um evento que eu sei quando aconteceu lá no passado. Beleza? Então, olha, pense num ponto nessa linha aqui, num xizinho que você fez na linha, tá? Eu também uso quando eu vou contar uma história. Então, quando eu vou falar a respeito de uma sequência de eventos, eu encadeio esses eventos, normalmente usando o passado simples. Vamos dar uma olhada nessa frase que eu coloquei como exemplo. The bell rang very loudly, so I stood up in a jump. Então, a campainha soou muito alto e eu dei um pulo e me levantei. I rushed to answer the door, but I saw nobody when I opened it. Eu corri para atender a porta, mas eu não vi ninguém quando eu a abri. Então, olha, todos esses verbos aqui estão no passado simples. Eu estou dando uma sequência de eventos. Como é uma história, vocês entendem qual é a sequência, né? Por causa do contexto aqui da frase. Vamos olhar na linha do tempo, olha, é uma sequência que aconteceu daqui até aqui, né? E ela foi se encadeando, um fato atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então é para isso que eu uso o Simple Past, tá bom? Agora, como é que eu conjugo os verbos no Simple Past? Aí vai depender. Vai depender do quê? Na forma afirmativa, ou seja, se eu quiser afirmar a respeito de alguma coisa que aconteceu, eu vou pegar a base form do verbo. Lembra que a base form do verbo é o verbo sem a gente colocar nada. Tira o to do infinitivo e não coloca nada, nada, nada. Não coloca S, D, ING, não põe nada. Então, essa aqui eu normalmente conheço como infinitivo sem o to, tá bom? Eu estou chamando aqui de base form, legal? Agora, normalmente a gente acrescenta o ed, mas a gente acrescenta ed se o verbo for regular, ou seja, somente naqueles casos em que eu consigo fazer isso, de colocar ed no final do verbo e ele está conjugado. Vamos olhar os exemplos que eu coloquei, olha. Live, lived, play, played, cry, cried, stop, stopped. Então, percebam que em todos esses casos aqui, o verbo no passado está terminado em ed.
né? Só que eu quero que você preste atenção em mais um detalhezinho. Olha lá. Se esse verbo termina com a letra E, eu só acrescentei D, reparou? Por quê? Porque já tinha um E aqui, então eu só acrescentei o D para fazer o sonzinho de it, tá bom? Lived. Legal. Quando tem um Y, mas o Y é antecedido de vogal, eu só acrescentei o ED mesmo. Normal. Agora, quando é um Y e esse Y é antecedido de uma consoante, aí olha o que aconteceu aqui, ó. O Y foi para o espaço. Não está mais aqui. Eu tirei o Y e daí eu acrescentei IED para fazer esse som de id, tá bom? Cried. Legal? E outra coisa, presta atenção nesse verbo aqui, no stop. Tem alguns outros que são desse jeito, tá? Ele é um verbo de uma sílaba só, stop, stop. E ele termina em consoante, vogal, consoante. Ou se eu quiser fazer daqui para lá, consoante, vogal, consoante. Tá bom? Então, quando termina em consoante, vogal, consoante, muita gente fala assim, professora, já sei, CVC. Isso. Aí, antes de eu colocar o ED, tá vendo o que eu pus aqui, ó? Eu coloquei mais um Pzinho. Então, você vai pegar a última consoante e vai multiplicar por 2, tá bom? Então, no caso aqui era um P, então ficou stopped, tá bom? Legal. Só que isso aí funciona para os verbos regulares. Mas e se o verbo for irregular, professora? Então, se o verbo for irregular, você vai ter que memorizar. Da gente usar várias vezes, a gente acaba memorizando, principalmente os mais comuns. E a gente vai sempre usar ou uma tabela de verbos irregulares, que você pode encontrar na internet ou num bom dicionário, ou você pode ir memorizando, tá bom? Então vamos lá. Para go, é went. Não tem nada de ED, né? É uma forma totalmente doida. Eu vou ter que decorar, vou ter que memorizar. Do é did. Também não tem uma relação entre as duas. Mas então quer dizer que vai formar diferente colocando ENT? Não, não tem forma certa. Se vira só. Olha que estranho. Make vira made. Só trocou uma letrinha, né? Come vira came. Só trocou uma letrinha também, mas é outra posição. Então, nós temos diversos verbos irregulares e você vai ter que ir procurando memorizar. Combinado? Então, essa é para fazer uma frase afirmativa. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. The car stopped at the red light. Então, o carro parou no sinal vermelho. Ou, aqui vou usar o went. We went to the movies. Beleza, gente? Isso para afirmar que a coisa aconteceu. Vamos pensar aqui agora como é que a gente vai falar para dizer que não aconteceu. Para fazer a forma negativa, pessoal, então eu vou acrescentar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o verbinho que junta com o not. Então, didn't nada mais é do que did com o not, tá bom? E eu coloquei aqui didn't. Só que olha que detalhe. Quando eu uso o verbo auxiliar, o verbo principal, o verbo, volta para a base form. Então, olha os exemplos aqui, tanto com verbo regular quanto com irregular. Olha lá. The baby cried all night long. O bebê chorou a noite toda. Na negativa, the baby didn't. E aquele cried, aqui, ó, ele volta para base form. Didn't cry all night long. A mesma coisa acontece se você tá conjugando um verbo irregular. Olha o exemplo aqui, ó. Mom made lasagna for dinner. Sorry. Mom didn't. Coloquei o verbo auxiliar, o verbo voltou para base form, ó. O made, que estava no passado, vira make. Ok? Didn't make. Esse é um erro comum. Depois a gente vai falar sobre os erros e eu vou chamar atenção para isso, tá bom?
E como é que faz para fazer pergunta? É com auxiliar também. Vamos lá olhar. Ok. Então, para fazer a forma interrogativa, ou seja, para fazer perguntas, tanto faz se é uma pergunta de sim ou não, ou se é uma pergunta objetiva, tá bom? Então, olha, na forma afirmativa, lembra aquelas frases? The baby cried all night long. Para eu perguntar, vou perguntar: Did the baby cry all night long? Por causa desse did, o verbo fica na base form também, tá? Do mesmo jeito que acontecia na forma negativa, acontece aqui. Mom made lasagna for dinner. What did mom make? O verbo volta para base form, tá? Isso é super importante.